está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê, em especial ao mês dos pais. E a gente vai abrir o programa de hoje falando com o Dr. Marcos, o nosso odontopediatra, sobre um assunto muito interessante, freio lingual e a relação com a amamentação e tudo mais. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A gente conversando, chegamos na conclusão que esse é um assunto bem atual. Sim. E que muitas mães têm dúvidas. Então, eu queria entender um pouquinho sobre esse assunto. Assim, a gente vinha conversando e falando que, às vezes, as mães descobrem muito tarde, mas que agora já tem algo mudando para que esse diagnóstico não seja tão tardio. Então, conta para nós. Sim. É muito comum, né, essa avaliação. Recentemente, tem sido feito cada vez com maior frequência essa avaliação do bebê logo após o nascimento, justamente porque é uma relação muito forte da mobilidade da língua com a amamentação. Então, quando por algum motivo, algum tipo de alteração, a língua fica com um movimento restrito, principalmente de elevação, pode comprometer no momento da amamentação. Então, as consultoras de amamentação, os médicos pediatras, as enfermeiras que fazem essa primeira avaliação do bebê ainda na maternidade, eles têm a capacidade e o treinamento para observar essas alterações. E assim que observado, assim que identificado esse problema, deve ser encaminhado para o odontopediatra para que se faça a avaliação e, quando necessário, faça a cirurgia. E quando que é necessário? E daí, avaliando o que tem? Tem níveis, tem diferentes formas de freio? Explica para nós. Isso. O freio lingual, ele pode ter diversas alterações. Ele pode ser mais curto, ele pode ser mais espesso, ele pode ter uma posição mais anterior ou mais posterior. E é claro que, dependendo do tipo de alteração, ele pode ou não comprometer ou pode ou não comprometer em diferentes gravidades, né? A avaliação importante é uma avaliação anatômica, né? A gente fazer uma avaliação clínica de como é que está esse freio, e uma avaliação funcional, ou seja, observar a amamentação, ouvir o relato da mãe, mães que têm dificuldade de amamentação por causa de um comprometimento no freio, ela tem frequentemente fissuras na mama, às vezes o mamilo fica achatado, justamente porque a língua ela está conectada na mandíbula. E quando o bebê ele tem dificuldade de elevação da língua, ele precisa fechar a mandíbula e isso causa uma pressão maior na hora da amamentação. Quando tem esse problema, geralmente as mães relatam que não sai a quantidade de leite suficiente, ou seja, a criança fica com fome, fica irritada, ela cansa durante a amamentação. Por vezes pode-se ouvir estalidos, porque a língua tenta elevar e não consegue, é um tecido elástico, ele tenta elevar e não consegue, então a criança acaba cansando durante a amamentação e não tendo uma amamentação eficaz. Diante disso, quando a gente tem essas alterações anatômicas e funcionais, a gente indica a cirurgia. É claro que às vezes a gente tem uma alteração no freio da língua e ainda assim a criança consegue amamentar, mas a gente precisa avaliar se essa alteração tem indicativo que vai causar problemas futuros para o bebê. Porque o que acontece? São 3 fases principais quando a gente tem alteração no freio da língua. Quando está amamentando, daqui a pouco, quando tiver uns 4, 5 anos que começar a falar, principalmente alguns fonemas, começar a falar alguns fonemas que vai ter relação com o movimento de elevação da língua, como o R, o L. Então, em determinados casos, se não é operado quando bebê, quando tiver ali a idade de 4, 5 anos, que esses fonemas estiverem presentes na fala da criança, vai ser necessária a cirurgia, porque eles não vão conseguir falar adequadamente. Entendi. E se ainda assim não fizer a cirurgia, às vezes quando adulto, a pessoa relata alguns problemas com movimentação da língua e essa cirurgia precisa ser efetuada. Olha só. E quando que não precisa fazer cirurgia tendo o freio lingual? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, sim. Às vezes essa alteração do freio ela existe, mas ao exame clínico a gente vê que não restringe o movimento da língua. Não atrapalha na amamentação, às vezes tem uma amamentação eficaz. Tem aquela alteração, mas assim ela vai manter. Tudo bem, seguimos assim? Claro. Eu já vi casos no consultório onde alterações bem expressivas não causavam nenhum transtorno, tanto na amamentação quanto na fala, e por outro lado, alterações que nem eram tão expressivas, que levavam dificuldade para essa criança na hora de amamentar. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso e tem que ser analisado, porque
esse exemplo que você citou está aí para mostrar realmente que isso faz sentido, né? Exatamente. Cada caso deve ser avaliado, por isso que é importante procurar um especialista. Nós também trabalhamos com parceiros, né? A gente tem no consultório fonoaudióloga, a gente tem as consultoras de amamentação, existe recentemente também a presença do osteopata, porque a criança, às vezes, a dificuldade de amamentação dela não é só o movimento da língua, mas sim um posicionamento na mama. Então, todas essas orientações, essa avaliação multidisciplinar é importante para que facilite esse momento tão legal que é a amamentação. Com certeza, e tão importante, né, doutor? Com certeza. E quando a gente fala na cirurgia, como que ela acontece? A gente sempre que pensa em cirurgia, ainda mais um bebezinho, meu Deus, tem anestesia, o que vai acontecer? Isso. É direto lá no consultório, tem tudo que precisa, só levar o bebezinho lá no consultório, tem que ir para o hospital, daí vem um monte de perguntas, né? Claro. Os pais realmente chegam bastante ansiosos, né, no consultório. É uma cirurgia relativamente simples. É feita anestesia durante muito tempo, né? Ficou famoso esse negócio, é só um piquezinho, é só um piquezinho. Assim, via de regra, o piquezinho, ele não resolve muita coisa, né? E claro, dependendo da alteração, essa cirurgia precisa ser um pouco mais invasiva ou menos invasiva. Mas fato é que a gente faz anestesia, né, no entorno ali do freio, né? Obviamente na quantidade segura para anestesiar um bebê, e faz a incisão, dependendo da gravidade do freio, da complexidade, uma incisão maior ou uma incisão menor. Minha orientação sempre é a seguinte: quando a mãe vai ao consultório, né, ela geralmente entra em contato antes, seja comigo pelo celular ou com a minha secretária. A orientação é que ela segure uma mamada para depois dessa avaliação, pois a gente faz a orientação e na hora que a gente faz a avaliação, se a gente julgar necessário, a gente faz a cirurgia. E depois da cirurgia, é muito importante que a criança vá para o peito, ou seja, é muito importante que a criança esteja com vontade de amamentar, porque o leite vai ajudar na cicatrização, visto que a gente não dá ponto, e a movimentação, o ato de amamentar vai melhorar ainda mais o resultado da cirurgia, porque a língua vai ficar movimentando e vai ajudar nessa liberação necessária. Mas a criança, ela é medicada após... Não precisa de medicação, não medicamos com antibiótico, analgésico, nada disso. A criança fica acordada? A criança fica acordada. Geralmente, quanto mais cedo ela for, a criança de 2, 3 dias, 4 dias, melhor porque o hábito, né, não está instalado ainda, né, ela ainda está em aprendizado, ou seja, a gente vai liberar para que ela aprenda a mamar de forma, com a língua numa forma correta. E a cicatrização também, a reabilitação da criança é muito rápida, né? Que os bebês, assim, né, as células e tudo trabalha numa velocidade... Exatamente. E assim, eu sempre explico para os pais, na dúvida, quando a gente vê uma alteração de função e de forma, é melhor fazer quando o bebê, porque essa cirurgia, quando a criança é maior, e aí eu digo maior assim, acima de 1 ano, daí é uma cirurgia muito mais invasiva, complexa, e que com certeza a gente precisa de algum tipo de sedação, colocar a criança para dormir. Porque uma criança de 2 anos acordada, ficar com a boquinha parada ali é quase impossível, né? É impossível, porque a criança por si só ficar parada já é difícil. A língua é impossível, porque a língua é um músculo que, sim, tem movimentos intensos. Que bacana. E saber que agora está sendo feita essa avaliação nas maternidades para que tudo isso aconteça. A gente sempre fala assim, que todo diagnóstico, quanto antes, melhor. Com certeza. E para fazer uma cirurgia também, com o bebezinho, a gente sabe que o leite materno vai ajudar na cicatrização, a gente já sabe que quanto mais cedo, melhor, que daí não precisa deixar a criança sedado. Então, é muito bom a gente ter esse conhecimento e por isso que eu sempre trago aqui profissionais para nos ajudar, para que o maternar seja mais tranquilo, para que a amamentação dê certo, porque como você estava falando, às vezes as mães acham que não produzem leite, vão achando 1000 motivos para não amamentar, enfim, sendo que uma avaliação resolveria tudo, né, doutor? Com certeza, com certeza. É sempre válido, né? Felizmente no Brasil tem esse cuidado, é frequente essa avaliação, essa atenção inicial, então isso permite que a gente possa proporcionar um momento muito mais agradável para essa mãe que tem desejo de amamentar. Sensacional, muito obrigada, aprendi muito. Se eu tiver um próximo bebê agora eu já sei, já vou dizer, olha lá enfermeira, dá uma olhadinha ali embaixo. É isso aí. E eu espero que você também tenha aprendido e se ficar qualquer dúvida você pode mandar mensagem para o nosso Instagram, @Minuto Mamãe e Bebê, que a gente repassa para o nosso odontopediatra, né doutor? Claro, fico à disposição, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Claro, prazer. Mamães de meninos.
Nós vamos falar hoje sobre fimose com o nosso cirurgião pediátrico, o Dr. Rafael Miranda. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Doutor, deve gerar muita dúvida lá no consultório sobre esse assunto, porque é uma doença bastante recorrente entre os meninos. Me diga se eu estou errada. Não. É uma dúvida muito frequente. É a principal queixa que a gente tem no consultório da urologia pediátrica, por exemplo. E é um problema que, na verdade, faz parte do desenvolvimento peniano. Então, 98% dos recém-nascidos têm fimose. E ao longo do crescimento da criança, isso vai abrindo, essa pele vai abrindo. Tá? A pele ela é grudada na glande, que é a cabecinha do pintinho. E à medida que vai morrendo aquelas células, vai desgrudando e forma uma secreção, algo mais esbranquiçado, parece um sebinho, né, que alguns chamam de queijinho, por exemplo, e isso vai desgrudando. Só que você precisa ter todo o cuidado para que esse processo aconteça. Se escuta bastante falar que a mãe tem que fazer movimento para baixar a pele, isso ajuda, isso atrapalha. Eu já ouvi falar que não pode, que é perigoso, já ouvi falar que é necessário, então nada melhor do que um profissional para nos ajudar a entender se sim ou se não. O que acontece? A fimose ela vai complicar, ou seja, ela não vai abrir se você tiver infecções ou tiver traumas, porque isso vai gerar uma cicatrização mais exacerbada e formar um anel que não vai deixar com que a glande seja exposta. Então, o cuidado que você tem que ter é limpar, não precisa tracionar, não precisa fazer massagem, né? Porque isso vai doer, vai ferir e vai cicatrizar. E ainda tem mais, vai doer, a criança não vai permitir que você fique mexendo nem para limpar, que era o que tinha que ser feito. Então, eu brinco muito que o menino ele é renegado. Eu sou pai de 2 meninas, né? Então, para limpar uma menina é um evento. E o menino está na barriga da mãe, ainda bem que é menino, é rapidinho, pronto, acabou. E não é assim. Eu também não acho, não penso dessa forma. O ideal você vai trocar a fralda, você traciona levemente o prepúcio, que é a pele que recobre, e é só até onde for, não precisa puxar mais, e enxugar até com a ponta da fralda, por exemplo, ou com papel higiênico, ou até mesmo lenço umedecido, o que você tem de excesso de urina, porque aí não vai acumulando urina que vai levar à infecção. E isso vai proporcionar com que essa pele vá abrindo. E depois ensinar a criança a fazer isso, quando ela já tiver continência, vai para o banheiro, traciona, puxa. Pra fazer higiene. Até para não levar puxão de orelha da mãe, que vai deixar tudo, né, bagunçado ali, tudo molhado. E ao final, enxugar com papel higiênico. E na hora do banho, também tracionar, passar o sabonete, né, pode ser o sabonete comum que você usa, ou um sabonete neutro, e lavar. Entendi. Tá? Sempre o que ele vai permitindo expor. Também já ouvi falar, e quando abri caixinha de perguntas lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, as mães perguntaram se às vezes a gente fazendo esse movimento pode soltar demais a pele. Não. A questão toda ela vai soltando aos poucos, tá? E o aspecto final que você vai ter, né, que é mais lá pela adolescência, mas nada impede que possa acontecer antes, você vai ter toda a glande, que é essa cabeça do pênis exposta, toda ela. É assim que tem que ser? É assim que tem que ser. E se não estiver dessa forma, lá na adolescência ou antes, aí precisa de cirurgia? Como que funciona esse diagnóstico? Depende. A maioria das fimoses, elas não são cirúrgicas, elas vão resolver espontaneamente. Até os 5 anos de idade, por exemplo, 70% abre. E até os 10 anos, 90% abre. Entendi. Tá? Existem as indicações. Então, por exemplo, a fimose que não abriu, né? Depois dos 10 anos ou até depois dos 5 anos, que está tendo infecções recorrentes na pele, que a gente chama de balanopostite, que a criança está tendo dor ou está formando um balão na hora de urinar, né, que ela tem que praticamente ordenhar para sair toda a urina que tem ali. Esses são motivos para você operar. Entendi. Tá? Ou que você vê que está fibrosado, está um aspecto esbranquiçado naquela pele, também é indicativo de cirurgia.
E há casos até que nós operamos antes dos 5 anos de idade, às vezes recém-nascido, se a criança tem alguma malformação urológica que proporcione ter mais infecções urinárias. Porque não é normal que nenhuma criança, seja menino ou menina, tenha infecção urinária. Então, se de repente começar a acontecer alguns casos de infecção urinária ali no menino, aí vocês vão... Porque isso geralmente acontece, né? As mães, elas só descobrem que tem alguma coisa errada quando a criança reclama de dor, porque nós não conhecemos a anatomia perfeita de um corpo. Então, a gente não sabe se é certo, por isso que eu digo assim, que a gente sempre tem que buscar informação e confiar muito no pediatra, que está fazendo o acompanhamento, tirar todas as dúvidas, porque o pediatra é o profissional que vai depois encaminhar para um cirurgião. Então, é difícil fazer esse acompanhamento e ver o que pode fazer. Daí a vizinha fala uma coisa, o outro vizinho fala outra, e a gente vai para a internet, que é pior ainda, o Google nos deixa mais apavorada. Então, a gente tem que buscar sempre um profissional que realmente seja especialista no assunto para tirar as nossas dúvidas e para a gente ter uma conduta correta. Então, infecção urinária é um motivo de repente, analisar para uma futura fazer cirurgia? A cirurgia. Existem várias situações que proporcionam infecção urinária. A infecção urinária que a gente fala é que tem febre, né? Não é só a infecção na pontinha do pênis. Então, tem crianças que têm alterações anatômicas, volta, por exemplo, urina da bexiga para o rim, que não deveria voltar, e é uma situação que propicia infecção urinária. Essas crianças, elas podem se beneficiar da cirurgia de fimose, né? Mesmo que elas exponham completamente a glande. Então, são outras indicações que você tem. Entendi. E como que é essa cirurgia? Porque quando a gente fala em cirurgia, as mães sempre ficam, os pais também, né? Preocupados, anestesia, centro cirúrgico. Assim, a anestesia para criança sempre a mais segura é a anestesia geral, que é a que bota para dormir e tira a dor. E a gente ainda faz uma anestesia local para que a criança acorde sem dor e tenha menos incômodo no pós-operatório como um todo. Eu sempre brinco no consultório que para mim não existe cirurgia simples. É verdade. Porque se eu falo cirurgia simples, parece que eu estou banalizando. E a gente tem que ter um nível de estresse e adrenalina para entrar. Até tem uma situação no consultório que eu fui comentar de uma cirurgia de fimose com o pai, e eu disse assim, não, pai, veja bem, ninguém está operando também o cérebro, nem o coração. Ele me respondeu, mas é por isso mesmo, doutor, a minha preocupação. Então, é uma cirurgia que, tecnicamente, ela não é complicada, tá? Mas é uma cirurgia que o pós-operatório, você tem que ter cuidado, porque geralmente incha, né? Pode sangrar um pouquinho, pode ficar roxo, e depois aquilo tudo vai organizando e vai para o lugar. E também depende muito da cicatrização de cada um. Às vezes forma uma cicatriz um pouco mais desordenada, que precisa de retoque depois, por exemplo. Não é comum, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer. Entendi. Né? E aí aqueles cuidados com o pós-operatório, remedinho para dor. Isso, a gente deixa remédio para dor. Geralmente, um analgésico comum resolve. Raramente precisa de um analgésico mais potente, por exemplo. Que bom. É importante, a gente deixa uma pomadinha para usar, para não ficar grudando na cueca. E é importante usar a cueca para o pênis não ficar balançando e pendendo, o que dificulta ainda mais a diminuição do inchaço. E isso ajuda, né, a que ele consiga evoluir mais rápido no pós-operatório. Pode formar, às vezes, uma casquinha, uma secreção amarelada, onde a pele estava mais grudada na glande. Não é infecção, é da própria cicatrização. Faz parte do processo. E vai organizando. Às vezes, eu até brinco também no consultório, que quando a gente abre ali no curativo, a ideia que a gente tem é que destruíram o pinto do meu filho. E, ao longo do tempo, aquilo vai indo para um lugar que você não acredita que voltou para o lugar. Ai, meu Deus. Né? Mas que bom que tem profissionais que ajudam, né? Imagina as crianças ficarem com infecção urinária, ou enfim, com vários problemas que vêm por conta da fimose e tudo mais. Doutor, adorei entender um pouquinho sobre fimose. Obrigado. Espero que você tenha aprendido também. Mas, é claro, sempre que ficar com alguma dúvida, pode mandar as perguntinhas lá para o
Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, que eu repasso para o nosso cirurgião e ele nos ajuda a compreender e sanar as dúvidas. Doutor, obrigado por dividir tanto conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite. Tamo aí. Obrigada. Obrigado mesmo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sono com o nosso otorrinolaringologista, o Dr. Rafael. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, é um prazer estar aqui. Fala um pouquinho para nós sobre o roncar. Esse barulho maravilhoso que incomoda principalmente as mamães. Por que o homem ronca mais? Que barulho é esse? O que acontece lá dentro que faz esse som? Assim, o ronco, ele seria como um sinal ou não de uma obstrução da via aérea. Então, o que significa isso? Que existe um esforço para a passagem de ar. Essa passagem de ar, ela pode estar obstruída por vários fatores. Por exemplo, na criança, pode ser das adenoides, que é muito típico da criança até os 3, 4 anos. No adulto, principalmente no homem, que foi a sua pergunta, geralmente o adulto é a questão do peso. O homem adulto, ele tende a aumentar mais o peso e fazer menos atividade física. E isso faz com que ele ronque mais. Entendi. A flacidez faz com que ele ronque mais. E aí, então, quando a gente pensa num adulto que está roncando, a gente muda primeiro os hábitos alimentares, insere atividade física e daí talvez já diminua um pouco esse barulho? Excelente. A primeira medida, eu sempre falo para o paciente, a primeira medida é a menos agressiva. O que é menos agressivo? A atividade física. Principalmente atividade que faça que você sue, que faça que você melhore a musculatura. Por quê? Porque todos os músculos que estão na parte da via aérea, eles necessitam de uma atividade regular. E com os anos a gente vai perdendo essa atividade regular. Por exemplo, até os 20, 30 anos a pessoa faz futebol, vôlei, natação, todo tipo de atividade física. A partir disso, com a chegada do filho, com a chegada de mais trabalho, com a chegada de menos tempo livre, diminui a atividade física e diminui a força muscular. Então, a pessoa tende a roncar mais. Então, primeira coisa, atividade física. Segunda, alimentação. Cuidar da alimentação, principalmente antes de dormir. Álcool é muito importante. Fica pesado o corpo, né? O álcool faz com que tenha mais flacidez, a musculatura fica mais pesada e faz com que você ronque mais. Cansaço. Então, você deve tentar regular as horas de sono, né? Mesmo que a gente sabe que tem o trabalho, tem o dia a dia. Os filhos. Os filhos é uma das grandes dificuldades, né, que a gente vai ter nesses anos. Por quê? Nos primeiros anos existe muita pressão, existe muito cuidado e pouco sono útil, pouco sono reparador. Né? E quando a gente fala nesse sono reparador, a gente pensa um pouquinho nas mães. E daí vamos imaginar um cenário assim, um quarto com uma cama de casal, o homem e a mulher, e um bercinho na lateral com o bebê, porque o bebê recém chegou na casa, ele está ali no quartinho. E aí o bebê dorme e a mãe não consegue dormir por conta do pai estar roncando. Isso é algo muito difícil e é algo que acontece frequentemente com todas as famílias, que as mães me falam assim, poxa, o filho dorme e eu não consigo dormir porque o marido está roncando. Daí acaba que o marido vai para o quarto do filho. E aí vai acontecendo essa bagunça na rotina, doutor. Na realidade, assim, o que é muito importante, assim, até um conselho, assim, nos primeiros meses do nascimento da criança, é muito importante existir uma certa alternância do sono. Por quê? É muito difícil para a mãe, aqueles primeiros 3 meses, a questão da amamentação, e a questão que a criança ela tem uma exigência muito regular. De 3 a 4 horas ela vai estar acordando, 3 e 4 horas a mãe vai ter que estar presente. Então, o que tem que tentar fazer muito é alternar o sono da mãe e do pai. Claro. Ou seja, o pai tem que dormir um dia, se o pai ronca, tentar fazer com que ele durma no outro quarto um dia, outro dia ele troca com a mãe. E é importante que os dois tenham um dia de repouso, alterno, que isso vai fazer muito bem para a saúde mental e psíquica e física dos dois, né? Senão não tem condições, a mulher fica extremamente esgotada. E daí isso é bem legal, assim, daí o pai fica ali com o bebê, a mãe dá de mamar, coloca o bebê para dormir, vai para outro quarto, para a sala, para qualquer lugar, mas para que ela consiga relaxar. E aí também já fica um momento, porque muitas vezes as mulheres falam assim, eu não sabia que meu marido roncava tanto. Lógico, às vezes estava cansada, dormia mais profundamente. Com a chegada do filho, o nosso sono fica mais, qualquer ruidinho a gente já acorda. Daí a gente se dá conta que o marido ronca e coisa que a gente não notava antes. Mas os bebês também têm alguns que têm dificuldade na respiração e fazem barulhinho também. E isso que eu queria te perguntar, qualquer barulho, qualquer som diferente,
a gente tem que levar para o médico avaliar, né, doutor? Certo. É uma ótima pergunta, porque assim, em princípio, qualquer ronco a gente tem que ficar de olho. Sim. Tanto no adulto como na criança. Embora a gente divida em 2 grandes grupos, que seria o ronco simples, que é aquele ronco que não tem nenhum problema de saúde, que simplesmente com diminuição de peso, atividade física, ele vai melhorar. E o ronco que tem as chamadas apneias do sono, que é aquele ronco que dá problemas de paradas respiratórias durante a noite. Um perigo, né? Que é um problema para toda a saúde do adulto e da criança. Então, assim, na criança, a gente tem que ficar... O que se recomenda muitas vezes, se você sente esse ronco, é gravar ele. Ou filmar, né, durante um tempo, durante ali 1 hora, e ver quais são, se tem paradas, medir isso. Porque assim, na criança é mais difícil você observar essa característica das paradas respiratórias. Então, sempre quando tem um ronco, mostre, converse com o pediatra, converse com o otorrinopediatra, porque ele vai mais ou menos lhe ajudar se tem que fazer algum tipo de exame, como a polissonografia, ou se só fazer um controle de postura ou um controle mesmo alimentar na criança já vai ser suficiente. Doutor, e é bastante comum adenoides e tudo mais, e aí cirurgia resolve o barulhinho? Conta pra mim como é que acontece essa parte. A cirurgia da adenoide é como se fosse uma pequena amígdala que está dentro do nariz, né? E cria uma certa dificuldade na respiração, principalmente por quê? Porque a criança, nos primeiros meses, ela é um respirador nasal. Com o tempo, ela vai ficar um respirador misto, ou seja, vai respirar pela boca e respirar pelo nariz. Isso que eu quero te perguntar então, também. o que acontece? Se a criança, nos primeiros meses, começa a ter dificuldade de respirar pelo nariz, geralmente não é um problema da adenoide, não. Geralmente é uma rinite. O que é uma rinite? É uma inflamação do nariz. Geralmente, com spray nasal, lavando o nariz, vai ser suficiente. Agora, se a criança, mesmo assim, fazendo spray, fazendo controle com o pediatra, continua respirando com dificuldade nasal, aí sim tem que ter uma avaliação para descartar que realmente não tem uma adenoide. A adenoide grande nessa idade é muito rara, ela é mais comum a partir dos 8 meses. Entre 8 e 18 meses ela começa a se desenvolver e crescer. Por quê? Porque aí a criança vai para a creche ou vai para um ambiente onde tem outras crianças e se expõe a mais bactérias, vírus, e aí ela vai crescendo a adenoide. Porque a adenoide, em certo sentido, ela é um órgão de proteção, só que quando ela aumenta muito, ela tranca a respiração. E aí que tem um certo sinal de alerta. Mas ela serve para proteger o nariz. Então, o que acontece? Se nos primeiros meses notar que a criança, lavando o nariz e sprayzinho, ainda continua com a obstrução, sempre é bom dar uma olhadinha. Aí se faz uma radiografia, ou se faz... Às vezes até tem que fazer uma nasoendoscopia, que é um examezinho pelo nariz, mas com coisas bastante resolvíveis, geralmente, nessa idade. E sempre vai para a cirurgia? Não. A adenoide, a grande maioria dos casos, não vai para a cirurgia. Os casos que vão para a cirurgia são casos muito raros, assim. Uma criança que, mesmo com tratamento, hoje em dia a gente tem critérios, tanto na IAPO, que é a Sociedade de Otorrinopediatria, como na Sociedade de Otorrino de Adultos, e o tratamento é geralmente de 3 a 6 meses, e esse tratamento nasal, e geralmente se faz um controle, e se não melhora, que são poucos casos, se pensa na cirurgia. A grande maioria com tratamento melhor. Ai, que interessante. Você falou sobre respiração mista. Sim. Então, a criança, ela pode respirar pela boca? Porque eu notei que a minha filha começou a respirar pela boca. Agora, ela tem 3 anos. Sim. Sempre respirou pelo nariz. Obviamente, tudo que você falou, eu fiquei aqui analisando, porque a gente puxa para os nossos, né? Certo. E ela, assim, entrou na escolinha esse ano e começou a ter alguns casos de resfriado. Sim. E aí ficava congestionada, daí durante o período congestionado respirava pela boca, daí eu ficava aguardando, tá, agora passou, o narizinho já tá ok, e ela começou a respirar pela boca também. A criança pode respirar pela boca, então? Sim. Assim, o nariz, eu sempre explico para os meus pacientes que o nariz ele funciona como um filtro. Então, como se tivesse um filtro de café. Toda a poluição, toda a sujeira que entra, ele filtra e limpa. Então, o nariz é super importante para a parte respiratória, para a parte de aumentar o volume pulmonar, ou seja, ele também aquece o ar. Então, o que isso faz? Que a gente não tenha tosse, que não tenha dor de garganta, que não tenha vários problemas. A garganta, ela também serve, mas ela é secundária. Então, ela é um órgão secundário para a respiração. Ela é um órgão primário para a alimentação e para outras funções. Então, o que significa? Que a criança, nas primeiras 4, 6 semanas, hoje em dia até mostram os estudos um pouquinho menos, são respiradores nasais estritos. Então, o que significa? É como se fosse um mecanismo quase reflexo, eles respiram pelo nariz, quase reflexamente. Com o tempo, isso se perde. Então, uma criança que já tem 1 ano, 1 ano e meio, ela já tem a respiração mista. Em geral, ela pode ter mais nasal, ou mais oral, ou as duas. Mas, em geral, ela consegue usar
ela consegue trocar facilmente de uma para outra. O que vai criar, às vezes, mais no adulto que na criança, é a ansiedade. Às vezes é o adulto acostumado a respirar pelo nariz, quando tem alguma obstrução, não consegue dormir por ansiedade, mas ele nunca vai ter nenhum problema de saúde, nem nada, no máximo ele pode um mini desmaio se tiver, por causa da ansiedade mesmo. Claro. Mas assim, a respiração, ele sempre, se não respirar pelo nariz, vai respirar pela boca e fecha o ciclo, não tem problema nenhum. Adorei. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Que entrevista enriquecedora. Agora a gente já sabe um pouquinho sobre esses barulhos, sobre esses ronquinhos. Já tivemos a dica de dividir as noites entre a mamãe e o papai para cuidar do bebê. Eu adorei, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Foi um ótimo prazer. Obrigado.